Olá, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma planilha. Foi de um internauta. Ele estava querendo vender o terreno e fazer um financiamento particular. Mas ele queria a mesma taxa dos mesmos moldes que o banco faz, com taxa de juros, com amortização. Então, vamos montar a planilha, tirar a cabecinha da frente aqui e começar a planilha. Eu vou começar a planilha, mas assim, eu vou tirar pular alguns passos, né? Já vamos direto aqui para poder não ter que fazer formatação. Então a gente vai fazer o cabeçalho da planilha. Seria o cálculo, né, da planilha. Valor financiado. Eu preciso saber o valor financiado. Vamos pôr, seja R$100 aqui. Eu vou colocar um valor fictício aqui. A taxa de juros. Vamos pôr que seja 8%, que é a taxa de banco que estão cobrando em média hoje no financiamento de imobiliário. E a quantidade de meses que eu vou fazer o financiamento. Vamos pôr que seja 12 meses aqui para ficar fácil de fazer o cálculo no início. Depois a gente aumenta o tanto que quiser. Agora aqui, vamos lá. Vamos calcular quanto que seria a taxa mensal. Taxa mensal, a gente tem uma fórmula para fazer. Vou pôr aqui, inserir uma função. Função financeira. Seria um retorno de investimento RINV. Você vai pôr o período, o valor principal, o valor final, e ele vai calcular a taxa de juros que representa o retorno do investimento. Então vamos lá, qual é o meu período? O período são 12 meses, que a taxa aqui é anual, então período de 12 meses. O valor principal vai ser o meu valor financiado. E o valor final? O valor final vai ser ele mais os juros, né? Se é 8% de juros, seria 108. Mas vamos colocar aqui, porque eu posso ter que alterar essa taxa de juros aqui, né? Então vai ser ele mais os juros, que seria ele mesmo, vezes a minha taxa. Ótimo, deu 0,64 ao mês. Só que aqui ficou E4 mais E4 vezes E5. Vamos começar a aprender, vou pôr isso aqui lá na frente, vamos começar a aprender, já desde já, a colocar sempre evidência. Quando a gente tem, para evitar de ficar copiando várias fórmulas, a gente deixa sempre evidência. Então vamos lá, E4 vezes, estou colocando isso aqui em evidência, tá? 1 mais E5. Então coloquei em evidência, fica a mesma coisa, 64, ok? Ok. Então já vamos formatar ele também. Deixar no meu amarelinho aqui, padrão. Na descrição, eu já fiz aqui já somei um cabeçalhozinho. O que eu quero? A prestação, a data que eu vou pagar, o número da prestação, o valor mínimo que eu tenho que pagar, o valor que foi pago, o saldo anterior já corrigido, a inflação em IPCA do mês, quanto que eu paguei de taxa no mês, entre IPCA e a taxa de juros de 8% aqui, que deu 0,64 ao mês, qual o valor que foi amortizado e qual ficou o saldo devedor. O que vai ser vou começar aqui do final. O que vai ser meu saldo devedor? Meu saldo devedor vai ser igual o meu valor corrigido menos o valor que foi pago. Por que deu 1? Pus igual ali, ó. É menos. É zero, né? Não tem nada aqui. Então vamos começar pela data. Vamos pôr 1 de 2024. Aqui a gente pode formatar a célula do jeito que quiser. Vamos tirar esse MM 4Azinho, por isso que ficou inteiro. Vamos colocar só o ano
Só 2 azinhos. Vai ficar janeiro 24. Prestação. Primeira prestação. Qual vai ser o valor mínimo? Vamos pegar o valor corrigido primeiro, né? A gente começou atrás para frente. Qual seria o valor corrigido? Vai ser igual o meu valor principal, que é o valor financiado, vezes o quê? 1 mais minha taxa de juros. Como é que a célula está sozinha e se eu arrastar coisa eu vou travar ela, tá? Ótimo, já calculei os juros aqui. Pus parênteses aqui. Mais o que? Seria vezes, outra vez, né? Seria mais ele vezes o coisa. Então já vou colocar em evidência. Vezes 1 mais os juros aqui da inflação. Que aqui é o G10. Vamos enxergar ele? Então F2 que ele mostra aqui a forma. Seria o valor principal vezes a taxa de juros mais 1, né, para ficar ter um multiplicador, mais o G10, que é esse aqui, o G10. Ele não aparece aqui, que ele ficou embaixo da fórmula. Então, ele calculou os juros. Então, eu já tenho o meu valor principal. Qual o valor mínimo que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar primeiro os juros, né? Então, o valor mínimo vai ser duas parcelas. Vai ser o valor corrigido menos o valor principal, que é os juros. Pelo menos os juros tem que pagar para poder amortizar aqui, certo? Mais a minha prestação. Seria qual o valor da prestação? Seria o meu valor principal dividido pelo número de prestação. 8,98. Então, um pouco eu paguei 8,98, que é o valor mínimo que tinha que pagar. A minha inflação, vamos deixar que seja zero aqui por enquanto. Quanto que eu paguei de taxa no mês? Eu paguei o meu valor corrigido menos o meu valor principal. Então, de taxa eu paguei 64 centavos. Se eu paguei 64 centavos, então eu amortizei o que eu paguei menos a taxa. Paguei 8,34. Tá certinho. 8,34 mais 91,66 vai dar os 100 reais que eu estava devendo. Então essa foi a primeira linha. Vamos para a segunda agora então. Eu podia colocar aqui no segundo mês, colocar o número 2. Mas não vou ficar colocando o número 2 porque já vamos começar por outra fórmula aqui. Quanto mais fórmula colocar, melhor nessa parte. Então, eu vou dizer que esse aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual. Vamos pôr aqui. Vamos pôr uma condição. Se esse valor aqui da prestação anterior aqui, se a minha prestação anterior for menor do que o número de parcela, então eu vou pegar essa anterior mais 1. E se ele não for menor, ou for 12, aí vai ficar vazio. Então, já ficou aqui. Vamos arrastar? Mas antes de arrastar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma checada na fórmula. O número de prestação. Se ele for menor do que ele vai somar mais 1. Só que esse aqui, ele tá uma célula fora aqui da tabela. Então, tem que travar ela. Agora eu posso arrastar para baixo e ele vai copiar. Ó, copiou até o 12. Depois ele ficou vazio porque essa célula o valor dela ficou igual a esse aqui. Então, ficou vazio. Perfeito. Então, aqui já está feito. O valor mínimo. Agora na segunda linha. Qual vai ser o meu valor mínimo? Vai ser igual a taxa de juros, que eu não calculei ainda. Vamos calcular aqui quanto que é o valor corrigido. Vai ser igual. Agora já não é o valor lá em cima, é o valor anterior. Vai ser esse valor
vezes 1 mais os juros vezes 1 mais, se o outro era o G10, agora o G11. Ótimo. Então o valor corrigido é esse. Quanto vai ser minha taxa de juros? Vai ser igual a este, que é o corrigido, menos o anterior. Agora sim eu posso ver quanto que é o meu valor mínimo. O valor mínimo vai ser igual os juros, seria esse menos esse. Eu pus igual, eu não sei porque eu estou apertando igual. Menos esse, que é a primeira parte da parcela, mais esse valor dividido pelo número de parcelas. Não, isso aqui eu dividi por 12, só sobrou 11 parcelas, então eu tenho que dividir por 11. Então não vou pôr 11 aqui, então eu vou pôr, vai ser, botei em parênteses aqui, esse menos o anterior. Você vê que eu coloquei entre parênteses, porque se eu dividisse ele por E6, ele ia fazer a primeira divisão para depois subtrair. Então ele tem que subtrair primeiro para depois fazer a divisão. E essa célula aqui, como ela está fora, é travada. Agora eu fecho parênteses. Então eu já tenho as duas parcelas. 8,92. Um pouco eu paguei os 8,92. Os juros aqui, a inflação foi 0. Quanto foi minha amortização? O valor do devedor vai ser igual o meu saldo corrigido menos o que eu paguei. E a amortização vai ser igual ao valor que eu paguei menos a taxa de juros do mês. Certinho. 83 mais 8,33 vai dar os 91,66. Então tá certinho. Aqui vai ser a data de pagamento. Ele vai pagar sempre no outro mês, né? Todo mês vai ter pagamento. Então isso aqui vai ser sempre igual. Ó, o fim do mês. Que mês? Esse mês anterior. Sempre o fim do mês anterior. Vou pôr 0 aqui, né? Porque tem que colocar da forma. Mais 1. Ou seja, dia 1º do outro mês. Ele assumiu como se fosse dia 1º do 2. É que está formatado só mês e ano. Então, tá feito. E aqui eu posso arrastar também lá para baixo. Esse aqui também. Ele só pegou os dados aqui. Já posso arrastar até lá embaixo. O valor que eu paguei, por enquanto eu não paguei nada. Esse aqui também não tem nada, tem um travado ali, mas já está travado aqui, ó, que é o J4. Já posso arrastar até lá embaixo. Taxa de juros por mês se eu arrastar, ele vai arrastar tudo para baixo. Então tá certo, é só arrastar para baixo. Esse aqui também tá certo, arrastar para baixo. Esse aqui também tá certo, só arrastar para baixo. Então se eu for pagar aqui 8,87, 8,82, 8,76, 8,71, 8,65, 8,6, 8,55, 8,49, 8,44, vai sobrar 8,39. Pagou, zerou aqui. Perfeito. Vamos supor que não pagou nada. 108 ficou devendo. Exatamente os R$100 de coisa, mais os R$8 de juros no prazo de 12 meses. Então em 12 meses daria os juros que a gente já achou. Vou pôr que esse aqui, os juros vai ser igual sempre o primeiro.
Para fazer que o juros fosse fixo, tá? Inflação. Inflação não é fixa, mas eu estou colocando só para poder encher a tabela. E o valor pago, fazer sempre igual esse aqui. Perfeito. Se eu aumentasse aqui minha taxa, vamos supor que o IPCA desse mês foi 0,63. Ele vai calcular ali. Então, tá certa a planilha, certo? Né? Tá bonito. Agora vamos fazer uma coisa. Se eu diminuir aqui para 5 meses. Ó, ficou com sujeira. Era para ter parado no 5. Então vamos pôr uma fórmula aqui, ó. Aquele truque. Se aqui, ó, C15 for igual a vazio, vai ficar vazio. Se não, faz a conta. Esse aqui é um truquezinho que a gente já usou, sempre usou nas outras planilhas, né? Mesma coisa aqui. C15 igual vazio, vazio. Se não, faz a conta aqui. Se C15 igual vazio, vazio. Se não, faz a conta. A inflação aqui eu vou deixar porque não se mexe nela. Isso aqui é mês a mês. Se C15 igual vazio, vazio. Se não, faz a conta. Se C15 igual vazio, vazio. Se não, faz a conta. Você vê que fazer planilha é meio chatinho, mas você perde tempo só uma vez só. Então, esqueci de colocar o C. Então, fiz tudo. Esse aqui, como eu tinha arrastado da segunda para cá, eu posso arrastar ele de volta até a segunda. E para baixo também. Esse aqui eu posso apagar porque é o juros mensal. Então aqui tá feito. Agora eu arrasto ele para onde? Para quantas linhas eu quiser. Vou botar aqui umas 400, 500 linhas. Tá. 592 linhas. Tá bom. Por quê? O meu financiamento aqui pode ser maior. Vamos supor que ele financiou o terreno por 100 mil. A taxa de 8% ao mês no prazo de 360 meses. 360 meses. Vamos supor que a inflação foi 0,63 ao mês. Então vamos puxar até o 360. Ali. Até o mês 360. Ficou esses números aqui assim, não tem problema nenhum, porque o número ficou muito grande para a célula. Ele chegou na casa de 1 milhão. Então no primeiro mês ele pagou, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar normal. A amortização, você vê, os juros foi 1.277 e a amortização 277. E assim a prestação fica decrescente. Agora vamos entender como é que funciona. Vamos arrastar aqui para baixo para poder ele fechar até a última prestação. Como se ele tivesse pago tudo. Conforme ele vai pagando, vai amortizando. A última prestação 281, que era o que ele estava devendo, zerou. Vê que a prestação vai decrescendo. Mas por que acontece isso? Ah, não, porque a prestação não vai ficando mais barata. É por causa que você está amortizando o valor sempre igual, 277,78. O valor que está amortizando é exatamente igual. Muda uma coisa, a questão do arredondamento, pode ser que mude um centavinho mais ou menos. Agora o que acontece? Cada vez que eu amortizo, o meu saldo devedor fica menor do que o principal. Eu amortizei no segundo mês, o meu saldo devedor aqui ficou menor do que o do mês anterior. Então o saldo do devedor
eu estou amortizando pouco, R$ 277, mas eu estou amortizando. Todo mês ele vai ficando menor. Mas os juros, ele incide sobre o saldo devedor. Então, na verdade, ele está decrescendo porque eu estou pagando cada vez menos juros. Não porque a minha prestação está barata. Se eu pagasse em um dos meses aqui os 277 a mais, em vez de pagasse 1.505, deixa eu fazer uma coisa aqui. Como a gente está brincando aqui só, vamos selecionar tudo, copiar, colar especial, somente número. Pronto, ele colou só os números. Vamos pôr aqui que eu paguei os 277 a mais. Então eu paguei isso aqui. Mais 277,78. Eu paguei uma a mais. O que aconteceu com a prestação do outro mês? Ele caiu, o valor da prestação. Tanto que eu comecei a amortizar agora em vez de 267, 281. Ele simplesmente caiu. Por causa de uma prestação que eu paguei a mais ali, eu diminui para 320 o número de prestação. Pagando se eu pagasse a mesma quantia. Tanto que a prestação que decaiu, eu paguei a mesma quantia. Então você vê que a amortização ela vai funcionar assim. A pessoa pagou menos, pagou uma a mais. Então vamos pôr em 359. Mesmo assim, deu 320. Por causa de uma prestação que ele pagou a mais. Eu nem lembro qual que era que ele pagou a mais. Foi esse aqui, Então, está feita a planilha, né? Agora eu só vou fazer, agora que já está feita, a gente vai fazer alguma firulinha. Vamos fixar aqui a linha para quando eu rodar não sumir. Agora vamos pôr um exemplo aqui. Vamos supor que aqui não, só para a gente imaginar. Vamos supor que chegou na prestação 90, pagou 50 mil. 50 mil. Mas eu amortizei um monte. Sim, amortizou um monte. Você vai para. Chegar a 116, você acabou de pagar. Você paga R$18 e quitou. Paguei 50 mil. Então eu vou aumentar aqui, se eu conseguir quitar até a 116, então eu vou botar aqui 116. Eu quero pagar em 116 vezes. Sim, você vai ter que pagar no mês que vem 1.200. Você vai ter que pagar 1.300 para poder diminuir para 116 vezes. Então, eu acho que era melhor ter deixado, em vez de diminuir o número de parcela, diminuir o valor da parcela. Então a gente vê vídeos, o pessoal falando assim da amortização, que você paga do mês e paga uma de trás. Não é vantagem. A vantagem é você pagar a do mês, e aquele que se amortizou, em vez de se amortizar na última prestação, você amortiza no valor da prestação. Porque ela ficando mais baixa, que nem no caso pagou 50 mil aqui, se ela ficou mais baixa, aqui ela caiu para R$400, ela de 1.200 caiu para 400. Não quer dizer que eu vou pagar 400, eu vou continuar pagando os 1.200 que eu estava pagando, que seria o valor que eu já estava previsto em pagar. Eu continuo pagando o valor que eu estava pagando. E nisso, eu acabo de pagar 116. Eu não amortizei para o final, eu amortizei o valor da parcela. E a vantagem disso aqui, porque se for banco, o banco, se a prestação for de 432,38, se eu chegar lá 432,35, ele não aceita. Ele tem que pagar tudo. O mínimo que tem que pagar é o valor. Não, você pode pagar mais amortizando, a menos não. Então o que acontece?
A gente não sabe o dia de amanhã. E se a pessoa se aperta? Se ele estava pagando os 1.200, ele continuou pagando normal. Ele amortizou o valor da prestação e nos outros meses continuou pagando normal. Se por acaso aqui no mês 105 ele se apertou, a obrigação dele com o banco é só 214. Que é melhor do que pagar, ter uma obrigação de 1.100 no banco. Então a tua obrigação fica melhor. A pessoa fica mais aliviada. Não quer dizer que ele vai relaxar. Então ele vai fazer e vai pagar certinho. Mas se apertar, você imaginou aqui, o cara se apertou aqui, é 37 a prestação. Ele paga os 37. Agora se ele tiver o dinheiro, ele já paga os 235 e já quita. Já quita. Pronto, quitou. Zerou. Não deve mais nada. Então, gente, tá feita a planilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? A taxa de juros é óbvio aqui. Você aumenta a taxa que você quiser. Eu coloquei esses valores aqui como se tivesse pago só para preencher. Mas isso aqui vai ser mês a mês. Você vai preenchendo a cada mês. Você vê quanto que foi os juros de cada mês. Ele vai calcular a prestação mínima que ele tem que pagar. Né? Vamos pôr 1.649,37 a prestação mínima que ele vai pagar. No outro mês você vê quanto que foi a taxa de juros e ele vai dar a prestação que você tem que pagar e assim vai indo, mês a mês. Então se gostou, eu peço que comente, que compartilhe com os amigos, que se inscreva no canal, que vai ajudar a gente a progredir cada vez mais e incentivar a gente a fazer mais vídeos. Então é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.